Produzimos um comentário de MacArthur extraído da nota introdutória à primeira carta de Paulo a Timóteo, da Bíblia de Estudo comentada por John MacArthur, página 1652, editora SBB 2010. Depois de ser libertado de sua primeira prisão em Roma, Atos 28:30, Paulo voltou a visitar várias cidades onde havia ministrado, incluindo Éfeso, deixando Timóteo ali para tratar de diversos problemas que haviam surgido na igreja efésia, tais como a falsa doutrina, capítulo 1, versos 3 ao 7, capítulo 4, versos 1 ao 3, capítulo 6, versos 3 ao 5, desordem na adoração, capítulo 2, versos 1 ao 15, a necessidade de líderes qualificados, capítulo 3, versos 1 ao 14, e o materialismo, capítulo 6, versos 6 ao 19. Paulo seguiu para a Macedônia, de onde escreveu esta carta para Timóteo, e a fim de ajudá-lo a cumprir a sua tarefa na igreja. Capítulo 3, versos 14 e 15. Com esse comentário de MacArthur, temos a solução ao problema de locais mencionados nas cartas pastorais que não o são em Atos, como, por exemplo, Nicópolis e Creta. Tito capítulo 3, versículo 12. Como também acerca do local em que foi escrita esta carta de Paulo a seu filho na fé. Os propósitos também versam sobre aspectos administrativo e eclesiástico de uma comunidade cristã extremamente importante na história do cristianismo antigo. Esta comunidade de Éfeso, ao qual o apóstolo e seus cooperadores dedicam bastante atenção, e especialmente Timóteo, que é intensamente incentivado pelo apóstolo a militar com ele pela fé, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Como também a não permitir que seu ministério fosse desprezado em virtude de sua pouca idade. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E por certo, o jovem pastor muito precisava desses preciosos conselhos e incentivos para exercer seu ministério neste importante centro do cristianismo, que também será um importante centro de atuação daquele que se identifica em suas epístolas como o presbítero ou ancião, o apóstolo João, que, conforme nos é informado por Eusébio de Cesareia em seu livro História Eclesiástica, página 155, capítulo 31, verso 3, editora Paulus, 2000, nesta cidade exerceu seu brilhante ministério até o tempo em que faleceu. Capítulo 13. Carta a Tito. Acerca de Tito. Este outro importante cooperador do apóstolo na nobre missão de expandir o reino de Deus, proclamado pelo Senhor Jesus Cristo, que o fundou entre nós e nos fez dele participantes por sua graça salvadora, que não faz acepção de pessoas, e neste personagem temos uma extraordinária demonstração desta preciosa verdade do reino de Deus entre os gentios. Com certeza a característica mais marcante do apostolado de Paulo na defesa de tal verdade, por muitas vezes chegou mesmo a expor perigosamente sua vida, mas em momento algum retrocedeu em sua defesa resignada desta certeza de que Cristo é para todos e não apenas para os circuncisos. E Tito foi exatamente uma demonstração viva da eficácia dessa mensagem, pois ele era exatamente um gentio, que, diferentemente de Timóteo, não tinha nenhum parentesco judeu. Ele era, assim, a prova viva da força desse evangelho que se propagava pelo mundo, levando Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, fundamento para a salvação sem necessidade de quaisquer ritos mosaicos, unicamente pela graça do bom Nazareno. Tito não é mencionado em Atos. Tomamos conhecimento deste importante auxiliar de Paulo por meio de menções que ele fez
em cartas como em Gálatas 2:3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Com essa menção sabemos assim que ele era de origem grega, e como também que não foi constrangido a cumprir com ritos mosaicos, tornando-se ele uma prova viva da eficácia da pregação do Evangelho aos gentios e da salvação somente pela graça de Cristo Jesus. Este grande homem de Deus acompanhou a Paulo e Barnabé na defesa do Evangelho que estavam proclamando perante a igreja e os apóstolos que estavam em Jerusalém, e por este foi enviado em muitas missões importantes, com muitas recomendações acerca da confiança de que gozava junto ao homem de Deus, bem como foi uma peça importante na defesa do apostolado deste, diante da problemática igreja de Corinto, sendo mesmo o portador da segunda carta e muito bem sucedido na cooperação junto aos irmãos em auxílio ao apóstolo Paulo. Capítulo 13.1. Carta de Paulo a Tito. Possivelmente escrita da Macedônia, como a que foi a Timóteo, 63 a 65 depois de Cristo. Na ocasião desta epístola, o valoroso obreiro estava cumprindo uma importante missão iniciada pelo apóstolo entre os de Creta, comunidade acerca da qual não se pode especificar o momento de sua fundação, mas acerca dos quais Joseph Angus afirma em sua obra História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, página 704, editora Ragnos, 2008, que provavelmente são fruto, semelhante à igreja que estava em Roma, da muito frutífera pregação de Pedro logo após a efusiva manifestação do Santo Espírito do Pentecostes, e que, conforme o Dr. Lucas, foi presenciada por varões de todos os lugares do mundo de então, que os ouvia falar em sua língua, num evento que podemos maravilhosamente descrever como uma Babel às avessas. O que em Babel foi confundido, ali foi esclarecido por poder e graça do Espírito Santo. Paulo dá início a esta importante e difícil obra nesta ilha, outrora famosa por seu código de leis, mas que atualmente gozava de má reputação pela degradação de seus costumes, o que é denunciado por um poeta pátrio chamado Epimênides. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Tito 1:12. Mas que terá como adversários piores que os gentios os judaizantes, acerca dos quais Paulo irá advertir o seu obreiro. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tito 3:9. Uma vez que será Tito quem arduamente trabalhará a fim de estabelecer o corpo eclesiástico nessa nascente comunidade cristã, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleças presbíteros, como já o mandei. Tito 1:5. Uma vez que era impossível para Paulo permanecer lá ante outras urgências, mas em Tito o apóstolo tinha alguém em quem pudesse confiar tal peso de responsabilidade. No que diz respeito à datação dessa epístola, encontramos-nos diante da impossibilidade de demarcar a data exata, mas a partir de indícios apresentados podemos chegar não somente a uma data aproximada, mas, como já mencionamos mais acima, a um melhor esclarecimento sobre fatos que são mencionados nas narrativas, sobre fatos que não são mencionados nas narrativas de Atos, mas que a partir das evidências textuais podem se inferir e nos fazer compreender melhor outros acontecimentos na vida do apóstolo Paulo. Em Tito 3:12, Paulo, em comunicação com seu cooperador,
faz planos acerca de eventos que não nos são informados em Atos. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. E isto, por certo, já nos foi afirmado por MacArthur, nos esclarece sobre outros itinerários de Paulo após os eventos relacionados à primeira prisão, e que serão sucedidos por outros tais como a segunda prisão e o martírio, com relação ao qual não teremos a descrição, mas somente o prognóstico que o apóstolo fará em sua última epístola, da qual logo falaremos. Diante de tais evidências, Paul Lawrence nos indica as datas de 63 e 65 d.C. para a confecção da epístola, juntamente com a primeira de Timóteo. Nas cartas restantes, Paulo faz referência a lugares que não são mencionados nem em suas viagens registradas em Atos, nem em outras cartas. As referências a Creta e Nicópolis sugerem que Paulo foi liberto e fez uma quarta viagem, cujo percurso exato é especulativo. Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo e sua carta a Tito durante esta viagem, entre 63 e 65 d.C. Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, página 165, editora SBB, 2008. O pastor Antônio Gilberto concorda com a data de 65 d.C. em sua obra A Bíblia através dos séculos, página 157, editora CPAD, 2001. Data que combina com a atividade exercida pelo apóstolo após a sua primeira prisão e a ocasião em que, estando na Macedônia, escreve esta carta a seu cooperador, planejando mais tarde o encontrar em Nicópolis, de onde alguns acreditam que Tito o acompanhará na viagem que terminará com a prisão definitiva do apóstolo. Por certo, a obra de Tito foi extremamente complexa e importante nesta ilha, tanto com relação ao combate intenso contra as heresias judaicas, quanto em organizar um forte corpo eclesiástico em conformidade ao que foi ordenado pelo apóstolo, bem como em orientar aos cristãos, em geral, em seu comportamento, o que com certeza refletiu não somente em sua vida religiosa, mas por certo também influenciou positivamente o comportamento cívico naquela população que achava-se já em processo de degradação moral. Mas que não permaneceriam nesta condição aqueles que atentassem aos preciosos ensinos aos quais o apóstolo orientava seu obreiro a desenvolver entre os cretenses. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, e lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Capítulo 14. Capítulo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Escrita durante o segundo aprisionamento, pouco antes do martírio, 66 ou 67 depois de Cristo. A última carta do apóstolo Paulo. Porque já eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. São estas as lúgubres, mas poderosas palavras que nos anunciam que breve se aproxima o fim da portentosa jornada deste campeão da fé, ao qual muito devemos pela ousadia em Cristo Jesus, seu Senhor e nosso, por ter liberto o evangelho dos redis no qual estava limitado ao arraial do legalismo, para enfim espalhar a preciosa semente por todos os quatro ventos que o conduziriam às mais longínquas e inimagináveis paragens deste orbe, o que pôde, pela graça de Deus, nos incluir dentro dos alargados limites deste reino de Deus, o qual nos transfere também a premente necessidade de, como nos demonstrou o apóstolo, lutar veementemente por sua constante expansão até o dia de nosso Senhor, quando então poderemos fazer nossas tais palavras heróicas deste homem de Deus. É por certo de um tom triste estes últimos momentos que nos evidencia este documento, uma carta escrita de um pai na fé a seu amado filho, a quem pôde confidenciar a dureza e o peso de seu momento, para quem não precisa contemporizar a respeito da realidade de sua situação, pois encontra no mesmo a firmeza de caráter que ele mesmo ajudou a construir, por meio de exemplo na batalha pelo reino de Deus e fortalecimento nas verdades eternas e fundamentais da palavra de Deus. O que fez deste filho alguém maduro o suficiente para oferecer a seu velho e cansado pai o apoio e liberdade para compartilhar de seu mais sincero sentimento, seus anseios, sua impensável esperança, mesmo de dentro deste frio calabouço, de onde já sente a gélida sensação dos últimos dias sobre a terra. Procura vir ter comigo depressa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Neste momento, Paulo precisa somente de apoio para enfrentar o último adversário, e a presença de seu amado filho é muito preciosa para ele, bem como outros que já há muito passaram de desafetos para preciosos no ministério, como é o caso de João Marcos, que no início do ministério, quando o zelo leva alguns a excessos, que nesta fase da sua vida, nessa fase da vida são agora completamente desprovidos de significado, e então pode o homem de Deus observar com mais acuidade o valor que há por trás dos defeitos dos homens, e por fim compará-los e diferenciá-los dentre outros, que no momento crucial mostram a sua verdade, aquilo que no primeiro momento não era perceptível, mas que diante de uma situação tal se evidencia. Assim é que Demas, demonstrando a que espírito pertence, se aparta do apóstolo, movido por um amor que é antagônico ao sentimento que está no apóstolo, e que este reconhece que encontra-se naquele de quem um dia entendeu que foi por este abandonado, mas que a esta altura percebe que compartilha do mesmo amor que os une na causa do Evangelho. O Dr. Lucas está com ele, e busca também a companhia de Marcos e Timóteo. E a este o apóstolo procura como pode fortalecer para prosseguir após ele nessa importante missão para o qual foram chamados. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me de tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti por imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação.
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 2 ao 9. Com estas palavras de consolação, o apóstolo prepara seu soldado para dar prosseguimento à batalha para fazer prevalecer a palavra de libertação em Cristo Jesus contra as hostes com as quais sempre esteve em conflito. E sabe que mesmo chegando a sua hora de encerrar a marcha, outros já têm sido levantados pelo general de guerra para continuarem após ele. Mas é inegável que, neste momento, o único sentimento que muito se patenteia é o imenso pesar por tão pesada baixa que significou o encerramento e o futuro martírio deste grande homem de Deus, que no cumprimento de seu chamado foi apanhado pelas agitações que se intensificavam no Império Romano, que estava sob a égide de Nero nesta época, e que apesar de uma primeira libertação pouco tempo depois, muda radicalmente o quadro da situação após graves acontecimentos, conforme nos descreve Merrill C. Tenney em seu livro Tempos do Novo Testamento, página 307, editora CPAD, 2010. Uma vez que as epístolas pastorais indicavam viagens próximas ao fim da carreira de Paulo, as quais não se encaixam nos seus itinerários anteriores à viagem a Roma, parece provável uma libertação após a primeira audiência e um intervalo de alguns anos antes de sua prisão final, seu encarceramento e sua morte. Paulo faz referência a uma primeira defesa, em uma ocasião em que seus companheiros o abandonaram, mas que felizmente terminou com Paulo livre da boca do leão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17. A consequência da libertação foi uma intensificação de sua pregação entre os gentios, versículo 17. Talvez ele tivesse podido conduzir um ministério sem restrições durante alguns anos, mas foi preso como um perigoso líder dos cristãos quando estes se tornaram suspeitos depois do incêndio de 64 d.C. em Roma. Diante desse quadro de agitação descrito, em que se encontrava a capital do mundo antigo, foi de grande peso a acusação de um adversário que já havia dado outros prejuízos ao apóstolo e que nesse momento encontrou ocasião para mais uma vez mostrar seu ódio para com ele. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo suas obras. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14.